Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez estudando juntos, recebendo os nossos queridos amigos que conduzem essa série de estudos de Moisés a Kardec. Hoje com um tema super interessante, aprenderemos mais sobre Caim e Abel. Então queremos convidar aqui o nosso querido Jorge Elahá. Jorge, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ivana. Boa noite para todos que estão ligados conosco hoje. Que tenhamos uma noite de estudo maravilhoso e de muito aprendizado nessa nossa quarta-feira. Álvaro Mordecai, bem-vindo, Álvaro, boa noite. Olá, Ivana, olá, Jorge, todos que nos assistem por todas as web rádios, web TVs, todos que nos acompanham de casa. Uma ótima noite a todos. Então, gente, nós começamos agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando todas as quartas-feiras e os nossos parceiros na transmissão dessa live, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV Local e a Rádio Portal da Luz do Dourados, além do canal também do nosso Álvaro, que está conosco aí, pelo Facebook também. Então, estamos juntos, gente. E para começarmos bem, vamos fazer a nossa prece, não é? Não podemos esquecê-la, né, Elahá? Vamos, então, agradecer a Deus, neste momento, a oportunidade que Ele nos dá de estudarmos juntos, aprendermos sempre mais, e que estes ensinamentos, Senhor, possamos colocá-los em prática na nossa vida, que Ele possa nos transformar em pessoas melhores a cada dia. Muito obrigada por esta oportunidade e pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então nós teremos aquela parte inicial, né, onde os nossos amigos vão trazer para nós todo o ensinamento a respeito do tema, e depois nós teremos uma parte para interagirmos, para perguntarmos, tá? Então, quem tiver pergunta pode ir colocando aí pelo chat, que daqui a pouco nós traremos. Palavra com vocês, rapaz. Ok, uma boa noite para todos. Boa noite, Álvaro. Como está você, meu filho? Tudo bem, Elahá, tudo em paz. Que bom estar aqui com você novamente, é sempre maravilhoso. Que bom. Bom, o nosso assunto de hoje fala especificamente sobre a história de dois irmãos, Caim e Abel. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto específico, nunca é demais fazer uma ressalva que nós temos feito em cada um dos episódios dessa nossa série, para destacar a informação de que, embora nós estejamos debruçados sobre textos muito antigos, textos do chamado Antigo Testamento, que constituem a base da fé judaica, os chamados livros de Moisés, mais especificamente o livro do Gênesis, em que pese tudo isso, esta é uma live espírita. O objetivo aqui é nós fazermos uma análise segundo os princípios da doutrina espírita para aquilo que iremos apresentar. O que significa isso na prática? Significa na prática que, como a doutrina espírita ela não é uma doutrina baseada no texto bíblico, seus princípios doutrinários não estão contidos nos versículos que a Bíblia possui. Não é ela que constitui a nossa base de informação, mas nós retiramos dela os princípios com uma leitura espiritualizada das questões e não uma leitura literal daquilo que o texto possui. Nós, então, faremos hoje, assim como temos feito em todas as outras semanas, uma interpretação simbólica do que significa essa história, que, para a visão da doutrina espírita, é uma grande parábola. Os textos que dizem respeito a essa parte da fé judaica são interpretados pela doutrina espírita como se isso tudo fosse uma grande parábola, como se esses seres mitológicos, eles constituíssem uma base de informação relacionada com arquétipos e não com pessoas. Então, na ótica da doutrina espírita, Adão seria um arquétipo, Eva seria um arquétipo, Caim um arquétipo, Abel outro arquétipo, Sete outro arquétipo. Cada um deles representa uma personalidade e não uma pessoa em si. E é dentro dessa ótica que nós iremos fazer o nosso estudo de hoje, e eu quero ressalvar isso para que ninguém pense que nós estamos trabalhando os conceitos que nós encontramos nas obras religiosas do Antigo Testamento
e traduzindo isso de maneira literal, como se isso constituísse artigo de fé espírita. Não. Nós vamos tirar o perfume dessa história, a interpretação simbólica dos elementos que constituem, para que a gente possa mergulhar nesse texto e retirar dele lições extraordinárias que estão ocultas por trás da letra que mata, mas o espírito vivifica. Álvaro, o que é que você tem para contar para nós sobre essa história na noite de hoje? Olha, Elahá, por coincidência, Adão está bem aqui em cima da minha cabeça, né? O Adão, representado por Michelangelo no teto da Capela Sistina. Conta, como você muito bem disse, em uma forma parabólica, em uma forma metafórica, que nós encontramos Adão e Eva, filhos, e um deles se chamava Caim, e era o primogênito. Outro deles era Abel, o segundo filho do sexo masculino desse casal. Caim, ele era agricultor, e ele andava pelos campos, colhia as melhores de todas as frutas e cereais que ele podia encontrar. O pai dele, Adão, fez um misbeach, um altar. E Adão diz a Caim e Abel: levem os seus sacrifícios, as suas oferendas para esse altar. Essa é importante nós observarmos que não é uma orientação vinda dos espíritos, mas uma orientação que vem através de um homem. Então, Caim, ele pega algumas dessas, as piores das suas frutas e alguns grãos, na maior parte das vezes, e coloca sobre o altar. Abel, ele, ao contrário de ser um agricultor, ele era um pastor de ovelhas. E ele pastoreava por toda a terra, e ele traz, assim, para esse misbeach, para esse altar, a ovelha mais gordinha que ele tinha, ou melhor, as ovelhas mais gordinhas que ele tinha. Ao contrário de Caim, Abel era extremamente humilde. E então, quando, metaforicamente, mais uma vez, ambos colocam suas oferendas no altar, desce um fogo dos céus e consome apenas o sacrifício de Abel. Caim fica extremamente acanhado, extremamente envergonhado. Mas esse fogo que desce dos céus, é importante nós entendermos que é uma linguagem simbólica. Nós encontramos também com o profeta Elias, no livro de Reis, o fogo descendo dos céus e consumindo o seu sacrifício. E nós encontramos em Pentecostes as línguas de fogo que desciam do céu, no símbolo da aceitação de todo aquele empenho, de todo o movimento espiritual, a intenção que era colocada, e não especificamente o próprio sacrifício ou a própria oferenda. Ao invés de Caim fazer techuvá, retornar, arrepender-se, e então se libertar dos seus instintos inferiores, e levar as suas melhores ofertas para o altar novamente, ele fica extremamente enciumado e ele reclama com Abel. Quando ele reclama, Abel diz a Caim. Pausa. Só para resgatar e destacar isso aí que o Álvaro está colocando, os dois fazem ofertas. O que oferta Abel? Abel oferta o que ele tem de melhor para Deus. Ele pega a ovelha mais saudável, a mais bonita, e é essa que ele oferta para Deus. O que oferta Caim? Caim era agricultor, pegava as ervas mirradas, pegava aquilo que quando ele tirava, não, isso aqui não presta, então eu vou tirar fora. Ele entregava como oferta aquilo que não prestava. E alguns rabinos chegam a dizer que ele só entregava os frutos da terra, só o peri hadamá, peri haetz, ele não entregava o fruto das árvores, ele só dava o fruto da terra, só as raízes, as coisas rasteiras que nasciam, e as mirradas. Então,
só quero fiz essa parada para mostrar a diferença das oferendas. Um dava o que de melhor tinha, o outro entregava por obrigação o que sobrava e que ele não dava valor também nenhum. Ok. E é interessante que quando Caim demonstra a sua infelicidade, Deus diz para ele, a sua mediunidade, linguagem simbólica, Deus diz para ele, você pode se tornar muito maior do que Abel. Ou, se nós nos recordarmos, o pastor se felicita muito mais por uma ovelha rebelde, por uma ovelha perdida que é encontrada, do que por 99 justas. Então, nesse momento, Abel diz para Caim, Deus é bom, Deus é amoroso, ele recompensa os justos e castiga os rechaim, os perversos. E nesse momento, nós pensamos que o livro de Gênesis poderia estar falando de um Deus que castiga. Mas aqui é uma forma poética, simbólica, que dentro da linguagem do hebraico vem nos trazer a lei de causa e efeito. Você plantou, vai ter que colher. Então, depois disso, conta que eles saem os dois um para pastorear, o outro para o campo, e lá inicia-se uma discussão, onde Caim diz algo para Abel, mas não sabemos o que foi dito por Caim para Abel. Eles têm uma discussão e naquele momento Abel é assassinado por Caim. Ele é assassinado por Caim e Deus, mais uma vez, na consciência de Caim, vai questionar. Caim, aonde está o seu irmão? E Caim, do mesmo jeito que o filho é rebelde, ele responde, eu cuido bem. Ele pensava que Deus habitava nas alturas e que Deus não estava dando manutenção, não estava em contato com toda a sua criação. Nós saberemos à luz da doutrina espírita, pelo fluido cósmico universal, pelo fluido de pensamento divino. Ele não sabia disso. E então Deus diz para ele, você é um tolo, Caim. Agora, o sangue do seu irmão clama por mim. O sangue do seu irmão me chama. Vejam, daqui a pouco eu falo de uma, pode continuar, só quero destacar uma frase depois, pode continuar. Não, você vai falar ainda. E ele diz, Caim, seu tolo, eu sei de tudo, agora eu vou te castigar. Eu vou te castigar e vou fazer que você cultive a terra e ela só produzirá uma pequena quantidade de grãos. E você não mais vai poder viver em paz, em um lugar fixo, você vai perambular de um país para outro. E Caim, nesse momento, olha para Deus e diz, Senhor, olha entre aspas, eu pequei muito, eu pequei, o peso do meu pecado, ele é muito grande. Eu tenho medo de quando eu estiver perambulando pela terra, que os animais venham e então me devorem e me matem. Então Deus diz a Caim, eu vou fazer uma marca na sua testa, e essa marca vai ser o meu nome. E assim, quando os animais te virem, eles ficarão com medo e não mais te atacarão. Todos os descendentes de Caim vão ser mortos no Mabul, no grande dilúvio, que a gente vai falar semana que vem, né, Ilahá, sobre Noé e o dilúvio. Sim. Isso. Adão futuramente teria um outro filho que se chamaria Sete, e ele vem em substituição a Abel. Essa é a história de Caim e Abel, e ela é repleta de elementos extremamente interessantes para a gente discutir. Você quer colocar aquele ponto que você iria falar, Elahá, para nós? Quero colocar, porque não sei se agora, porque a gente vai retomar a história toda, eu coloco depois, quando a gente estiver retomando a história, aí eu faço essa observação que está no livro A Gênese de Kardec. Mas eu queria buscar, para a gente começar a nossa discussão, um pouquinho antes daquilo que você começou, abordando o aspecto de que
Adão e Eva comeram lá a fruta fruto que não poderiam ter comido, e em função disso que aconteceu, eles se sentiram que estavam nus, envergonhados, ou seja, passaram a perceber o certo e o errado, o que era o correto e o não correto, e eles se envergonham diante de Deus. Então, ocorre que, em função do delito cometido, os dois, então, são expulsos daquele lugar, daquele chamado paraíso que existia, e é colocado um querubim na porta do paraíso para que eles não voltassem a entrar nele. Eles são postos para fora. E aí Allan Kardec, trabalhando essa questão sobre esse aspecto, ele diz o seguinte: ora, se eles devessem viver apenas no Éden, qual seria o sentido da terra inteira para cultivar, se eles viveriam dentro do Éden? E aí a terra precisaria de alguém para cultivar, para arar, para produzir. Então, quando eles saem, é que eles vão trabalhar a terra como um todo. E a partir do momento que eles saem para viver uma vida fora do paraíso, que é representado na doutrina espírita como sendo a migração, em que os espíritos saem de um local muito confortável, como o que temos hoje, com todas as benesses da vida moderna, e passa a, por desobediência, habitar fora do paraíso, que seria habitar a terra do passado, uma terra onde não existia nenhuma tecnologia, nada. Eles vêm para uma sociedade absurdamente primitiva, não tinha nada na terra na época. Então, aí eles vão recomeçar a sua caminhada, vão avançar agora num novo mundo para conseguirem as virtudes que ainda não possuíam. E aí, quando eles estão já fora desse paraíso, eles estão vivendo, que Eva engravida. Ela vai engravidar a primeira vez de Caim, que era o irmão mais velho, primogênito, e depois o segundo, que é Abel, e isso aí vai encaixar na história que o Álvaro vinha comentando ainda há pouco. Álvaro, você quer comentar algum aspecto aí da história em si? Eu queria comentar alguns pontos que vou levantar primeiramente, são até um pouco mais simples, mas costumam gerar bastante dúvidas e trazem, à luz da doutrina espírita, pontos interessantes. Primeira condição, nós veremos, e o Elahá comentou no estudo passado, que a história de Noé se encontra escrita num livro antigo dos Sumérios. E nós encontramos a história dos Sumérios e encontramos na mesma condição no Egito Antigo, aquele que ensina a agricultura e a mãe da natureza, Osíris e Ísis, e eles vão ter um nome, um filho que recebe o mesmo nome, Sete. Então nós estamos lidando com uma história que aparentemente ela vem como reminiscência para as raças capelinas, e elas vão trazer importantes ensinamentos. Um que eu gostaria de salientar, Elahá, e depois eu vou pedir para você comentar isso para nós, que eu sei que você vai conseguir fazer com bastante profundidade, é que nós encontramos Caim, o que Caim fala para Abel. Isso está no capítulo 4, versículo 8 do livro de Gênesis. E então, os grandes Midrash, de uma interpretação, uma exegese profunda, que busca o espírito, o entendimento com mais profundidade da passagem, pergunta: o que será que eles discutiram? O que foi que Caim disse para Abel? Álvaro. Oi. Só para facilitar para quem está ouvindo você, porque teve alguns cortes na sua fala, deixa eu só recolocar para que ninguém perca nada. No texto bíblico, não aparece o diálogo que existiu entre Caim e Abel. O que eles conversaram? Nós não temos essa informação. Por quê? Porque no texto bíblico isso não existe. Mas o judaísmo, ele não se baseia apenas na Torá. Não é apenas a Torá, não é apenas a Bíblia que é a referência religiosa. Existem várias outras obras escritas por rabinos muito antigos, que elas já são tão clássicas e tão antigas que elas entram no corpo doutrinário do judaísmo como se elas fossem uma verdade. Então, o que acontece? O Álvaro vai comentar agora para nós exatamente isso. Um midrash. O que é um midrash? É uma história que os rabinos construíram, alguém teve uma intuição, uma revelação, alguma coisa nesse sentido,
e ele vai trazer uma história que vai encaixar no texto bíblico. O propósito do Midrash é dar uma explicação, uma nitidez melhor na história que a gente está vendo. Por quê? Na Bíblia tem uma lacuna. O que conversaram? Não sabemos. O Midrash vem e traz uma versão do que pode ter acontecido. Então, vamos agora ouvir aí com o Álvaro o Midrash, que fala sobre essa leitura do que pode ter sido a conversa entre Caim e Abel. Por favor, Álvaro. Caim encontra com Abel, primeira opinião, primeira condição do Midrash, primeira hipótese. Caim encontra com Abel e fala assim: Abel, você está andando na minha terra. A terra é toda minha. Eu sou... É da minha terra. São peles de animal. Os animais... Voltou, né? Então, tira você a pele dos meus animais. A sua roupa me pertence. Eles brigariam por o quê? Herança, dinheiro, posse, propriedades. A primeira opinião diz que a briga foi por causa de bens, de dinheiro, vamos assim colocar. Segunda opinião, conta o Midrash que quando nasceu Caim, ele tinha uma irmã gêmea. E nasceu Abel, ele tinha duas irmãs, casou com uma das suas irmãs gêmeas. Sobrou uma irmã solteira. Caim fala para Abel: eu sou filho primogênito. O direito de casar com ela é meu. Abel fala: não, nada disso. O direito de casar com ela é meu. Ativas emocionais. Terceira condição. Terceira hipótese colocada pelos exegetas. Eles, quando entregaram, colocaram no Misbeach, colocaram lá no altar as suas oferendas. Caim fica morrendo de encontrar a religião, mas a religião em uma condição diferente da espiritualização. Porque a religião, na história da humanidade, ela cria cargos de poder. Os papas, os bispos. Nós encontramos os reis na Idade Média e antes disso. Então, mas a religião vazia daquele que busca o cargo, busca o poder, busca as condições, busca o controle, e não o propósito da religião, que esse não necessita de cargos. É por essa razão que na doutrina espírita nós não encontramos o sacerdócio, não temos sacerdotes. Então, aqui, 3 pontos, Elahá, que eu vou jogar para você e pedir para você comentar. Dinheiro, mulheres, sexo, relação afetiva, amorosa e poder. Quem é que fala sobre essas 3 condições? Na verdade, nós encontramos na literatura espírita esses como sendo os 3 principais motivos de queda da humanidade: dinheiro, poder e sexo. Então, se nós conseguirmos vencer esses 3 elementos, nós teremos muita condição de conseguirmos fazer um avanço espiritual muito grande. E aí, no Midrash, ele vai mostrar a fragilidade da criatura humana, isso aí num processo de parábola, por favor, já desde a origem, trazendo as tendências para tropeçar especificamente nessas pedras. Ou o poder, ou o dinheiro, ou a questão da sexualidade mal orientada. Álvaro, você quer comentar? Vou continuar aqui, então. Então, essa discussão, ela aparece... Existem vários midrashes tentando trabalhar e apontar o que pode ter sido esse diálogo entre eles, porque, no fundo, o que movia o sentimento de Caim era a inveja. Caim era egoísta,
porque não dividia o que tinha nas suas ofertas, e era orgulhoso porque ele apresentava a ideia de que, na verdade, a ótica que ele tinha, ele pensava que ele não poderia ficar abaixo do irmão, porque ele era o irmão mais velho. Imagina, você é o primogênito e você faz uma oferenda e o Senhor não recebe, e o seu irmãozinho mais novo faz e recebe. Então, esse incômodo, o desconforto espiritual se sobrepõe à questão de sexo, poder, dinheiro, porque o grande incômodo era exatamente a superioridade espiritual do outro, que incomodava demais no processo da inveja, fruto do orgulho e do egoísmo. Vamos lá, Álvaro. Você com internet boa agora, vamos lá. Vamos. Outro ponto interessante do texto de Caim e Abel, que a gente encontra, acredito que você também vai ter um comentário interessante a fazer, Elahá, é no capítulo 4, versículos 15 e versículo 24. Realmente, aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Não ousem matar Caim, ele será punido até a última geração, diz um comentarista. No 4:24 está escrito, e se Caim for vingado 7 vezes, Lemer será vingado 70 vezes 7. Então a gente encontra na frente. Isso, mais à frente. Aqui a gente encontra, dentro desse texto de Caim e Abel, sendo colocado para nós a fala que é trazida em Mateus 18, 21 e 28, quando Simão Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Por que 7? Uma referência ao número de vezes que seria vingado Caim. Deixa eu voltar aqui, Álvaro, porque você foi muito rapidinho e, de repente, alguém perdeu alguma parte. No diálogo de Deus com Caim, ele diz que se alguém ferir Caim, se alguém ferir Caim, essa pessoa que ferir Caim será vingada 7 vezes. Quem ferir Caim será vingado 7 vezes, para que as pessoas não vingassem, não fizessem nada contra Caim. E aí, Allan Kardec, tratando dessa questão, no livro A Gênese, diz o seguinte, ora, se era só Caim, Abel, Eva e Adão, quem é que iria vingar? Quem é que ia... Então, é porque existiam outros que não, na verdade, somente aquele pessoal. Então, daí Kardec puxa a informação de que Adão não seria só o único, como também não seria o primeiro. Mas, muito bem. Aí, Caim vai ter filhos, que vão ter filhos, que vai ter, e vai haver uma descendência na sequência dos descendentes de Caim. Caim não morre, não é? Porque ninguém pode matá-lo, porque ele tem a marca. E aí ele vai passando de geração em geração, até que ele vai ter um descendente lá, acho que na 7ª geração, sei lá qual que é, chamado Lemer. Esse diz, se Caim era vingado 7 vezes, eu, descendente dele, lá para trás, se alguém fizer algo contra mim, que sou mal também, se alguém fizer algo contra mim, não será vingado 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, aí está a origem da fala do Cristo, desmontando isso, porque o que seria a vingança? Fez o mal, vai pagar o mal 7 vezes. Não, comigo não é nem 7, é 70 vezes 7. Aí Jesus vem e desata esse fio, dizendo, lá atrás não foi dito que se fizesse o mal, você puniria o mal 70 vezes 7 vezes? Pois eu te digo que é o contrário. Tu tens que desfazer o mal 70 vezes 7, encaixando Velho e Novo Testamento como se fossem uma revelação só. Vai, Álvaro. Legal isso, né, Elahá? Muito show. Muito bacana, né? Outra questão que as pessoas costumam perguntar bastante e que é interessante, está dentro dessa narrativa, que a gente contou a história, mas não leu todos os versículos, é a longevidade. Então a gente vai encontrar, Adão viveu 800 anos depois que ele teve 7, ou seja, Adão viveu 930 anos. 930 anos. 7 viveu
105 até ele ter Enoche. Depois ele viveu mais 807, 912 anos. Enoche viveu 905 anos, 90 até ele ter o filho Quena, e 815 depois. Então as pessoas perguntam, o que significa as pessoas viviam mesmo? Então eu vou trazer um comentário. Quando Emmanuel, no livro O Consolador, comenta os dias da criação, que o mundo teria sido criado em 6 dias, ele coloca isso como 6 eras. Ele diz, um dia é simbólico, está representando uma longa era, não está representando o tempo de um dia. E se aqui o tempo ele é simbólico, por que quando nós estamos falando da longevidade, ele estaria absoluto? Tanto que o texto faz questão de dizer, quando teve o filho, viveu uma idade que seria mais ou menos possível alcançar para um ser humano. Talvez naquela época não, mas nos dias de hoje seria mais ou menos possível alcançar. Então, 2 opiniões a gente tem sobre essa longevidade. Uma opinião vai dizer que nós estamos falando de uma geração. Falar de geração aqui no Ocidente é difícil, mas dentro do judaísmo a gente encontra o próprio Evangelho de Mateus começando narrando as gerações que vão suceder Jesus. Nós encontramos as gerações sendo narradas a partir de Adão aqui. Então as gerações são fundamentais. Então, Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, que teve 12 filhos, que vai dar origem às tribos. Então, aqui, a gente completa uma geração. Então, não seria a longevidade de Adão, especificamente, o homem, que a gente sabe que ele não foi um homem, que é um símbolo, mas se tinha alguém lá com o nome Adão, vamos supor, que está sendo representado, é o tempo de encarnação de toda essa geração, ou de um ciclo familiar, que então vai encarnando lentamente quando se completa. Aqui nós estaríamos falando desse núcleo familiar, que pode estar cumprindo uma missão espiritual dentro desse ciclo, ou ter o tempo de cumprimento de uma missão espiritual dentro desse ciclo. Agora, o interessante é que um grande cabalista... Álvaro, então dentro dessa lógica... Sim. Então, dentro dessa lógica, considerando que, dentro do texto, Adão teria vivido 930 anos, então, essa coletividade de espíritos vinculados diretamente a esse personagem simbólico, Adão, teria permanecido no planeta durante 930 anos, 1 milênio, mais ou menos, teria sido o tempo em que essas entidades trabalharam e fizeram a sua participação até que esse arquétipo chamado Adão fechou o seu período na Terra. Seria mais ou menos essa a ideia dessa interpretação, né? É exatamente isso, Elahai. Rav Yitzhak Luria, o grande cabalista da Idade Média, um dos maiores cabalistas de todos os tempos, ele vai falar o seguinte, sabe quantos anos viveu Davi? 70. Por que 70? Ele vai dizer porque ele é uma reencarnação desse homem que leva o nome de Adão. E ele faltou completar os 1000, exatamente isso que você disse. Só que aqui, é óbvio, gente, ninguém está falando que Adão foi um homem, que Davi é a mesma reencarnação, a gente não tem como saber, mas a gente está dizendo, expondo o que o judaísmo coloca dentro da Kabbalah, para que a gente traga reflexões espíritas. Então, o que a gente já está encontrando? Reencarnação. A gente está encontrando que existe um objetivo para esse espírito retornar à Terra por diversas vezes e alcançar uma completude, que a gente entende que para os capelinos seria esse débito que encontra-se na consciência para com o antigo degredo. Então, aqui essa história toda da longevidade traz boas reflexões quando não lidas ao pé da letra. Concorda, Elahá? Perfeito. Pela ótica do judaísmo, é isso aí mesmo, né? Isso é do Shara HaGilgulim, né? Isso. Portal das Reencarnações. E aqui ainda sobre reencarnações, no Portal das Reencarnações, a gente vai encontrar o mesmo rabino, e também nós vamos encontrar Rav Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, dizendo que Abel é a reencarnação de Moisés.
E Caim seria a reencarnação de Itró, sogro de Moisés. Mas antes... O contrário. Moisés é a reencarnação de Adão. De Abel. Sim, Moisés é a reencarnação de Abel. E Itró, a reencarnação de Caim. Tá, porque você disse que o Abel era a reencarnação de Moisés. Não, ao contrário. Não, ao contrário, isso. E por que isso é interessante? Porque vem trazer uma informação com a luz da doutrina espírita interessante. Qual? Caim mata Abel e passa a obter um débito com quem? Com a sua consciência. Quando ele deve para a lei divina, ele precisa o quê? Se arrepender. Quando Deus fala com ele, ele fala, meu pecado é pesado demais. A gente vai falar disso daqui um pouquinho. Meu pecado é pesado demais. Ele se arrepende. Depois ele precisa expiar. Vai contar a Avisac Lúria, vai contar que ele tem uma encarnação no Egito, onde ele sofre uma morte violenta. Ele é assassinado. Então ele expia. E depois ele encarna como sogro de Moisés, e como sogro de Moisés, eles fazem a reparação desse débito com a consciência deles. Com a consciência dele. Por quê? Porque o nome da porção da Paraxá, que nós encontramos os 10 mandamentos, leva o nome de Itró. Itró vai ser um ajudante de Moisés. Eles vão trabalhar junto no bem. Então, aqui está trazendo o que Allan Kardec traz no livro Céu e Inferno. É necessário arrependimento, expiação e reparação. Só um comentário. Esse Itró que ele está falando aparece na tradução para o português o nome de Jetro. O nome do sogro de Moisés é chamado na Bíblia em português de Jetro, mas verdadeiramente o nome dele no original hebraico, Itró. Às vezes eu falo, a gente tem o hábito, o Elahá sabe, né, de estudar falando o texto em hebraico sempre, por isso que eu fico falando as palavras. É um hábito de longos anos e é difícil a gente perder. Então, às vezes, até alguns nomes eu não sei em português, eu não sabia. Eu achava que era... Eu lia diferente esse nome. Jetro, eu não sabia. Legal. Jetro. Posso colocar agora outra questão interessante, Elahá? Uhum. Nós encontramos aqui um questionamento feito pela segunda vez dentro das últimas duas lives que a gente fez, que às vezes passou batido para alguns de nós. Qual? Quando nós questionamos alguém que erra, como nós falamos para essa pessoa? Por que você fez isso? Por que você errou? Por que você fez isso comigo? Por que você não lavou a louça? Por que você me ofendeu ali em público? Por que você não fez o dever de casa? Por que você faltou no trabalho? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Aqui, o questionamento de Deus para Caim é: onde você está, Caim? O questionamento de Deus para Adão é: aonde você está, Adão? Depois que ele come da árvore do bem e do mal. Então, o que está querendo ser dito por isso? Nós, geralmente, quando questionamos por quê, nós estamos levando uma acusação implícita, uma ofensa implícita na nossa maneira de questionar. Por que foi que você me tratou assim? E o natural é que a outra pessoa, tantas vezes, venha a responder se defendendo. Então, aqui nós vamos encontrar o questionamento: onde você está? Um questionamento à sua consciência. A diferença de Caim e de Adão é que Adão, ele fala: olha, minha mulher me deu um fruto, eu acabei comendo, sabe aquela árvore que não podia comer? Eu acabei comendo daquele fruto, sabe? Então, eu estou aqui escondido. Adão, ele toma uma atitude diferente de Caim. Qual é a atitude de Adão? Ele não assume a sua culpa e, por essa razão, demonstra
que ele não estava ainda no primeiro passo que foi colocado por Allan Kardec, no céu e inferno, no arrependimento, porque ele terceiriza a culpa dele para a esposa. Caim já está numa condição diferente, porque ele fala, o meu pecado é pesado demais. E pecado em hebraico é het. E o que significa het? Errar o alvo. E se você errou o alvo, como é que você corrige? Organizando a rota. Se você está com um arco e flecha, é só você mirar melhor. Se o seu alvo era caminhar daqui até Porto Velho para visitar o Elahá, e em vez de ir para o norte você foi para o sul, corrija a sua rota. Não precisa de ter culpa. A culpa é desnecessária. Apenas o que está sendo pedido, quando se fala em arrependimento, techuvá em hebraico, é que você retorne. Retorne para onde? Para o momento em que você se equivocou na escolha do seu livre-arbítrio. E é interessante que nós encontramos uma frase de Viktor Frankl, autor do livro O Sentido da Vida. Ele é sobrevivente do Holocausto, sobreviveu às atrocidades do nazismo no campo de Auschwitz, e ele diz, tudo pode ser tirado de um homem, tudo pode ser tirado, você pode inclusive ser tirado do paraíso, simbolicamente, de Adão, mas a última das liberdades humanas é a escolha da atitude que você tem naquela circunstância. Como você escolhe o seu caminho quando te tiram tudo? Isso não pode ser tirado do homem. Os mártires do cristianismo primitivo, quando se colocavam diante das feras, no circo máximo, em Roma, elas já haviam perdido tudo. Mas a condição de estarem servindo ao Cristo, de estarem servindo a humanidade através do sacrifício de suas vidas, isso foi escolhido por eles. E é interessante que esse onde você está, eu vou só colocar mais um pontinho, Elahá, eu já passo para você. Onde você está, ele é utilizado por Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque Emmanuel vai dizer para nós, todos somos médiuns dentro do nosso campo, dentro do nosso próprio campo mental. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, com seus raios específicos, vive na onda espiritual que o identifica. Cada médium tem sua mente, cada mente tem seus raios, e conforme esses raios são arremessados, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual, aonde você se encontra espiritualmente. O questionamento de Deus para Caim, o questionamento de Deus para Adão não foi por quê. Deus não está questionando o porquê você errou, o porquê você escolheu os caminhos errados, porque talvez você tenha abandonado seu filho, porque talvez você abandonou os seus pais, porque talvez seus pais abandonaram você. Ninguém está perguntando por que você cometeu esse homicídio, por que é que você foi contra as leis divinas. Mas aonde você está, meu filho? Porque se o seu caminho tiver como de Caim, que errou, mas naquele mesmo momento ele pensou, o meu pecado, o meu equívoco é pesado demais. Você já está no caminho da reparação. Você já está no caminho de sanar os débitos para com as leis divinas. Mas se você for que nem Adão, e você falar, olha, foi minha esposa, foi... Sabe por que eu falei errado aquilo na palestra? O Elahá que me confundiu. Foi o Elahá, foi o irmão, foi o primo, foi o filho. Aí, o seu domicílio espiritual, segundo Emmanuel, talvez ele esteja equivocado. E por que isso, para finalizar esse assunto, Elahá, por que isso está colocado depois de Adão e Eva? Porque Adão, dentro dos tantos significados e simbolismos que ele tem, ele representa a razão. Eva representa a emotividade e a serpente representa o estímulo exterior. Então, por que é que a serpente oferece a fruta para o fruto para Eva? Porque a emotividade, a partir do estímulo exterior, esbolça sua atmosfera psíquica. Ou seja,
A pessoa te xingou no trânsito, você ficar revoltado, porque como a pessoa pode te ofender, como ela quer entrar na sua frente, você fica revoltado, você plasma na sua atmosfera psíquica. O quê? A sua emotividade, Eva. E cabe aí a sua razão, Adão, controlar tudo aquilo que você está vivendo para naquele momento, a partir do seu livre-arbítrio, do seu esforço próprio, você se controlar e dizer assim, meu domicílio espiritual, sabe qual é, Deus? Era aquele que ia se equivocar, mas hoje eu vou me controlar. Hoje eu vou me controlar. E ao invés de xingar esse senhor, em vez de me estressar e até o meu trabalho, 1 hora resmungando porque a pessoa me fechou, eu vou perdoar. E deixa esse negócio de vingar 7 vezes ou 70 vezes 7. E agora eu vou amar pela primeira vez no meu dia. Então, é interessante essa passagem, né, Elahá? Você quer comentar ela para nós? Eu quero comentar um outro aspecto que passa por isso aí. Na Cabala, existe um conceito que às vezes parece um pouco confuso. Isso não é, que eu vou falar, não é espiritismo. É da Cabala. Não vamos misturar. Na Cabala diz assim, que Deus é um lugar. Quando você ouve Deus é um lugar, mas como assim um lugar? Se ele é um lugar, então ele não está em todo lugar, porque se ele é um lugar, ele não é onipresente, porque se Deus é um lugar, ele não é possível. Mas quando ele fala que Deus é um lugar, não é um lugar físico, é um lugar como se fosse lugar como estado de alma, é um lugar como uma instância do eu. Então, quando Adão come do fruto, ele pergunta, Adão, onde tu estás? Ele está perguntando onde está ele em relação a Deus, ou seja, aqui eu tenho Deus e suas leis, e você está onde, meu filho? Cadê você que está distante disso? Então, quando Deus faz a pergunta, ele quer dizer assim, por que você está distante? Por que você não está perto? Onde está você, Adão? E a mesma coisa com Caim, quando ele pergunta, Caim, onde está teu irmão? E Caim, no começo, tentando se defender, diz assim, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, aí, quando ele percebe que Deus sabe o que está acontecendo a ele, Senhor, realmente. Então, vejam que nas duas situações é apresentado de maneira subliminar a ideia de que Deus é um lugar, e eles estão fora desse lugar. Onde estás, Adão? Cadê teu irmão, Caim? E isso tem uma conexão com o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. Se a gente bem lembrar, o filho pródigo pegou a parte da herança e partiu para onde? Partiu para uma terra distante. Então, ele saiu da presença de Deus. Essa terra distante é como se ele fosse viver distante das leis. Aqui está a lei que eu gostaria que você vivesse. O filho pega o dinheiro, as riquezas que o pai lhe conferiu e vai numa terra distante, uma terra que, inclusive, até criava porcos, ou seja, distante daquilo que Deus tinha como regra. É esse simbolismo. É novamente a ideia de que as leis de Deus representam um lugar psicológico e que quando a gente erra, nós nos afastamos desse lugar psicológico. E Deus não se descuida de nós. Ele pergunta, onde você está? Não abandona. E na parábola do filho pródigo, conta que quando o filho vinha distante, o pai o viu, correu, abraçou e o beijou. Ele não esperou o filho na porta. Ele vê a distância, ele vai até lá, e ele reconhece o filho que volta, todo maltrapilho e rasgado, diferente do filho que foi, todo pomposo, rico, poderoso, quando ele saiu com todas as riquezas que ele possuía, mas o pai ainda reconhece o filho naquele mendigo que se aproximava de volta. Então, é essa solicitude de Deus de cuidar de nós o tempo todo, que é muito interessante dentro dessa relação de Caim e Abel. E o segundo ponto que eu queria destacar, já é menos filosófico, é uma questão mais do ponto de vista textual, é que no texto, quando ele fala sobre essa questão da vingança,
ele fala que as pessoas poderiam vingar. Mas vingar como? Afinal de contas, de quantas pessoas nós estamos falando? Porque, se não formos tomar na literalidade do texto, tinha Caim e Abel, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, fugiu, foi embora. Aí diz o texto, ele casou. Casou com quem? Se só tinham esses. Com quem ele casou? Esse personagem com quem ele casou não está no texto. Aí vem o Midrash dizer, ele tinha uma irmã gêmea. Essa irmã gêmea não está no texto. Há quem diga que ele casou com aquela primeira esposa de Adão, aquela que a gente comentou na live passada, ela teria sido a companheira dele. Mas o interessante é que o texto bíblico narra que ele saiu, casou, e que quando seu filho, chamado em português de Enoque, mas que em hebraico Enosh, quando Enoque nasceu, diz, quando seu filho Enoque nasceu, Caim estava construindo uma cidade. E aí, quando você pega o original para ver, ele não diz assim que ele estava pensando em construir, que ele iria construir. Ele estava construindo, é uma construção verbal, né? Até peguei em Esperanto para ver, é isso mesmo. É uma coisa que no passado era presente. Então, ele estava, naquele passado, na condição do presente. Estes construanta, ou seja, estava no passado executando um verbo no presente. Então, ele estava construindo. Para que razão uma pessoa construiria uma cidade se fosse só ele e sua esposa? Se ele constrói uma cidade, é porque outras pessoas também existiam. Então, isso tira a crença, né? Eu estou falando mais da questão da literalidade, a crença dessa questão de que a família de Adão seria constituída apenas desses personagens e que não haveria mais ninguém na Terra. Então, ele não é só o único, como também não é o primeiro. Bem legal, hein, Elahá? Bem legal isso que você colocou. Eu vou fazer 2 ganchinhos e depois acho que você comenta e a gente deve passar para as perguntas. Sem dúvida. Então, você colocou um ponto interessante, que Caim ia construir uma cidade, ele estaria construindo uma cidade, mas para você construir uma cidade, você fica perambulando? Não, você tem que ficar parado no lugar, você tem que ficar sentado, fixo em um lugar. Então, o que a gente entende disso? A gente entende que esse perambular, você vai perambular, ele está dizendo que como ele tem um débito espiritual, ele vai ter que reencarnar, como lá nós encontramos que aquele que deve vai pagar a partir da 3ª e 4ª geração nos 10 mandamentos. Ou seja, ele vai ter que reencarnar. Mas Caim estava com muito medo, porque ele falou, o meu pecado é pesado. Às vezes a gente se encontra na situação de Caim. A gente se equivoca na vida, e se equivoca, pisa tão fora do pinico, como dizia meu pai, a gente erra tão feio, que a gente fala, meu Deus, como que eu vou corrigir isso daqui? E nesse momento a gente fala, eu tenho medo das consequências, porque eu já tenho consciência de que a lei vai me cobrar. Mas nesse momento a gente enxerga a misericórdia divina, porque o que está marcado na testa, na frente, significa todo aquele que te olhar vai ver. É o que? O nome de Deus. O nome de Deus aqui está simbolizando que quando nós entramos num processo de expiação, quando nós estamos sendo cobrados, talvez pela potencialidade da dor, pelos equívocos dos quais cometemos, nós, nesse momento, não recebemos a dor de uma vez só. A dor não vem em uma parcela só, mas Deus fraciona isso. Fala, olha, hoje você está devendo aqui um silo inteiro de milho, de grão de milho, paga só um grãozinho, meu filho. Hoje significa que a expiação que você está vivendo, a dor, o desafio, a prova, a reparação, que seja lá o que você esteja vivendo na sua vida hoje, essa condição está assistida e leva o nome de Deus à frente de tudo. Significa, você tem condições de passar por isso. É só você buscar as forças dentro de você. E a partir do momento em que você se enxerga com o nome de Deus, não é Caim que está com o nome de Deus, somos todos nós. Nós entendemos
que sendo o espírito um campo, relativamente falando, como Jesus propõe na parábola do semeador, e o que impede de você frutificar são as suas imperfeições, que são representadas pela ave, são representadas pela pedra, são representadas pelo espinho. São essas imperfeições que vão colocar Caim aqui na condição de ser dito pelo livro de Gênesis. Você vai frutificar poucos sementes, você vai multiplicar pouco aquilo que você ará na terra. Por quê? Porque sua terra, o seu espírito, ainda está cheio de impureza espiritual. Mas a partir do momento que você vai tirando as pedras que estão simbolizando a superficialidade, que você tira as aves que estão representando a animalidade excessiva, que você tira os espinhos que estão representando o orgulho que sufoca, aí o seu campo começa a estar limpo. Aí, como diz Jesus, você vai frutificar 60 por 1, 30 por 1, 100 por 1. E se eu estou nessa condição, então, eu vou ter que arar essa terra com suor? Pode ser suor ou pode ser lágrimas. Se você suar muito, você está deixando de necessitar de tanto choro. Conta que Divaldo Franco, certa feita, ele estava muito cansado, estava doente, com gripe talvez, não sei dizer exatamente, e ele tinha que ir para mediúnica. E ele fala para Joana, Joana, mas eu estou tão cansado, eu estou doente, estou nessa condição tão deplorável, será que eu preciso ir mesmo? E ela responde para ele assim, fala, olha meu filho, você não precisa ir, tem outra forma de você estar zerado, vamos assim dizer, com a sua consciência. Você pode passar alguns séculos tetraplégico, por exemplo, numa cama, imóvel. Ele, não, deixa que eu vou para a mediúnica. É melhor o suor da terra do que as lágrimas do choro. Então, essa passagem de Caim, eu vou encerrar aqui em função do tempo, ela tem reflexões maravilhosas, né? E se você quiser comentar sobre isso, que eu falei um pouco rápido, e talvez você possa dar uma explicada melhor. Não, eu quero só puxar um outro pontinho aí, porque já estamos em cima do ponto para a gente passar para as perguntas, mas eu não quero deixar passar essa informação que eu acho muito preciosa. O que fez Deus com aquele que foi considerado um assassino, um fratricida, um crime de matar o próprio irmão? Deus escreveu seu nome na testa dele, para que todo aquele que visse o assassino lesse também Deus na testa que ele tinha. Uma referência para nós. O que também nós devemos fazer? Quando, por algum motivo, você tem alguém que cometeu um crime, que cometeu um desatino, você olhar para ele, quando você for acusar, você também ter o dom de olhar a assinatura de Deus na testa desse que errou. Nós estamos vendo tempos de tanta intolerância no Brasil, de tanta violência, tanta agressividade. E as pessoas são apresentadas como se elas fossem o próprio demônio, como se fossem o próprio mal, como se elas fossem piores do que Caim. Então, quando nós estivermos a ponto de criticar e fazer esses tipos de comentários infelizes, que até mesmo companheiros espíritas têm feito no campo da política, hoje no Brasil, que a gente lembre de Caim. E lembre que Deus, o soberano Senhor, assinou o seu nome na testa dele, para que a gente, sempre que olhasse para o criminoso, lembrasse: Deus, o Senhor, colocou o seu nome para que a gente refreie a nossa impulsividade de agressão e não faça um fenômeno de vingança com aquele que errou. Deixe ele entregue à lei. Eu não preciso manchar as minhas mãos de sangue para poder colocar as coisas no lugar que eu acho que elas devam estar. A lei se encarrega, não é necessário esse tipo de coisa. Então, que a gente reflita sobre isso quando estivermos a ponto de criticar, lembrando sempre de Caim e a assinatura de Deus na testa dele. Cadê a Ivana? Vamos chamar a Ivana para poder nos ajudar na live de hoje. Estamos aqui de olho nas perguntas dos nossos amigos. E a Iodetes Noleto, que é de Caldas Novas, aqui minha vizinha. A Iodetes diz o seguinte: por favor, falem sobre a idade de Moisés, se for possível. Como é que é isso, gente? Moisés viveu quantos anos mesmo? 120.
120. Quer falar, Álvaro? O ciclo, quando alguém faz aniversário, por exemplo, foi o aniversário de lá, a gente gravou um vídeo para ele, e a gente costuma falar, mas alto, boa sorte, ad mea estrim, até 120 anos. Por que 120 anos? São 3 ciclos de 40. 40 está simbolizando o preparo para um momento, ou seja, você completou o seu preparo da infância, você completou sua juventude, você completou a sua terceira idade, você completou em todos os aspectos a condição espiritual, a condição que você deveria desenvolver. Então, 120 aqui é um número, assim, simbólico. Não é, mais uma vez, o tempo é relativo pela física, então no Antigo Testamento é relativo e meio. Então, aqui está sendo colocado para nós uma ideia de que Moisés teria sido, talvez, até Jesus, um dos maiores homens a caminhar sobre a terra. Ele cometeu seus equívocos, diferente de Jesus, que foi um espírito puro, que não se equivocou, que não se entregou às paixões em momento algum. Moisés, ele sim, ele tem a impulsividade humana, mas mesmo assim ele consegue guiar o povo de Israel pelo deserto. Ele não entra na terra prometida em função dos seus equívocos, mas ele é um grande líder da humanidade. Eu costumo dizer sempre, Emmanuel chama Moisés de o profeta maior. Se os profetas foram grandes, Moisés foi um pouquinho maior. Eu quero fazer um comentário sobre isso aí. Ele viveu 120 anos. E aí, divide-se esses 120 anos assim. Ele viveu 40 anos completamente desconectado disso. Vivia no palácio, vivia toda aquela vida dele palaciana. Com 40 anos é que ele sai dali para viver como pastor no deserto de Midian. Então, ele passa a primeira parte da vida dele numa vida palaciana como príncipe, né, no palácio. Depois ele vai para Midian virar pastor, sai daquela condição e vai virar pastor das ovelhas de Jetro, de Itró. Ele vai cuidar das ovelhas do sogro. Então ele vive ali, casa com a filha de Jetro e tal, vive aquela vidinha dele, tranquila. Quando ele está com 80 anos, é quando a sarça ardente aparece e diz: o clamor do meu povo subiu até mim, vá e diga que eu sou o que sou, mandou libertar o povo de Israel. Então ele tem 80, isso aí na contagem lá do texto, pelo amor de Deus. Se eu for querer começar isso, com meus 80 anos, coitado de mim. Mas ele com 80 anos é quando ele sai para iniciar o trabalho de libertação do povo hebreu. E ele passa quantos anos no deserto? 40. Então soma. É 40, 40 e 40. São 3 ciclos de 40. O o sábio Hillel também viveu 120 anos. São 40 anos sem conhecimento de nada, 40 anos estudando, se dedicando à Torá e mergulhado no livro, e 40 anos como sábio. Então, são 40, 40, 40. Ele é chamado de O Velho, exatamente porque ele teria tido esses 3 ciclos. E no último dos ciclos dele, ele pensa que tem que deixar um descendente. Aí ele pega o neto dele, que é Gamaliel, e diz: você vai ser o que vai divulgar essa mensagem. Aí Gamaliel vai ser o instrutor de Saulo de Tarso, conectando aí a história do Velho com o Novo Testamento. Então, a história de Moisés é mais ou menos por aí, mas quero dizer, isso são representações simbólicas, não é para ninguém tomar isso a ferro e fogo, porque não é para a gente admitir isso de forma literal. É para dizer assim, 40 no texto bíblico do Antigo Testamento significa muitos, incontáveis. Choveu 40 dias e 40 noites, Jesus ficou 40 dias no deserto, foram 40 dias após entre a crucificação e a sua ascensão, são 40 dias. Então, tem várias vezes o número 40 representando uma quantidade muito grande. Você representa inumerável, muito, 40. Ok? Acho que por aí talvez a gente tenha encontrado uma resposta para a nossa companheira. Legal, né? Isso. Ótima pergunta. Muito bom. Olha, a Fátima Delgado diz assim: pensava que Adão, Eva, Abel e Caim eram metáforas.
Eles existiram, então? O que era a serpente e a árvore proibida? Pode responder lá, pode responder. Não, Fátima, nós confundimos você. Adão, Eva, Caim e Abel são metáforas, sim. É porque no tratamento da metáfora a gente tem que dar um sentido mais exato para que a história tenha mais sentido, mas eles não são personagens reais. É como, por exemplo, quando a gente conta as histórias da mitologia grega. Aí Teseu entrou no labirinto, matou o Minotauro, que Ariadne deu para ele um novelo de lã, ele amarrou no labirinto, e veio puxando o novelo de lã e saiu. Ah, então Teseu existiu? Não, essa é uma história, isso é uma parábola, são seres mitológicos, então, desculpe se nós te confundimos você. Eles não são seres reais. Aí você pergunta depois quem é a serpente. A serpente não é o Satanás. A serpente é tudo que diz respeito à sedução do homem, ao que tem dentro de nós, que chama para esse processo de atrair-se pelos atrativos da terra. Então, eu tenho, por exemplo, em Adão, a racionalidade, em Eva, a emotividade, e a serpente, a sedução, que faz com que a nossa emotividade caia. É a parte de nós que diz assim, e por que eu não faço isso, hein? Por que eu não faço isso? É a tentação que existe dentro de nós próprios, dentro do próprio homem. Enquanto que Caim e Abel são as faces do bem e do mal. Caim, o supremo mal, e Abel, o supremo bem. Muito parecido com o Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita também você tem uma guerra que acontece. Um lado é o supremo bem, o outro é o supremo mal, e a guerra é o conflito do bem e do mal que ocorre dentro do ser humano, não do lado de fora. Pandavas e Kauravas, né? Que Krishna... E ela pergunta também da árvore, né? Ela pergunta... Vamos voltar aqui na pergunta dela para ver direito. Acho que ela pergunta da árvore no final. Aí, isso aqui... Ah, sim, a árvore proibida. A árvore proibida. Haviam duas árvores. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Eles comeram da árvore do bem e do mal. O que é isso? É a compreensão da lei de causa e efeito, é o entendimento do certo e do errado. Porque o espírito é criado simples e ignorante. Mas eu me aproprio do saber. O bom seria que a gente se apropriasse do saber e usasse o saber de maneira correta. Eu conheço e tudo que eu sei, eu uso a meu benefício. O que ocorre conosco com frequência é que a gente conhece e o que conhece usa contra nós, usa contra o próximo. E nem todo mundo faz isso. Muitos espíritos, quando conhecem, usam o que conhecem a serviço do bem. Esses não estão na Terra. Os espíritos da Terra são espíritos difíceis, rebeldes. São aqueles que se apropriam do saber e logo imaginam como que podem se beneficiar, sacrificando os outros com o conhecimento que têm. E a árvore do bem e do mal é todo o conhecimento. Eles comeram do bem e do mal e, ao invés de, com o conhecimento, desenvolverem e descobriram que estavam nus, tiveram vergonha, ou seja, não souberam usar o conhecimento que tinham. Porque a doutrina espírita diz, vou voltar de novo a mesma imagem, acho que eu não tenho aqui para mostrar de novo. A doutrina espírita diz que o espírito, quando ele é simples e ignorante, ele tem o livre-arbítrio pequenininho. O livre-arbítrio dele é pequeno. É só um pedacinho assim, curtinho. À medida que a gente evolui, o livre-arbítrio vai ampliando, vai dando mais opções para nós. Quanto mais eu sei, mais livre-arbítrio eu tenho. Vai subindo, vai crescendo, vai crescendo. Só que o fato de eu ter não garante que eu use. Eu posso ter e não poder usar. Quem garante o uso do livre-arbítrio é o conhecimento moral. Eu posso ter muito conhecimento, mas se eu estiver todo enrolado moralmente, eu só uso uma pontinha. Puxa, mas eu sei fazer tudo isso, mas não vai, papai. Ah, mas eu poderia ser rei. Não vai. Poderia, realmente, intelectualmente, você tem toda a condição de ser rei. Mas você fazer tanta bobagem seria pior. Não vai ser rei, vai ser subalterno. Não vai alcançar essa condição. Por quê? Porque não tem grandeza para isso. Então, o conhecimento do bem e do mal nos amplia possibilidades, cresce o nosso livre-arbítrio, aumenta. Aqui eu estou muito pequenininho para lá, mas o nosso livre-arbítrio era pequenininho e ele cresce com o saber.
Só que eu só vou poder usar aquilo que moralmente eu estou apto para poder fazer. Sabe o que eu queria comentar? Não exatamente a resposta, mas eu queria fazer um comentário interessante sobre o estudo do Antigo Testamento como um todo. É interessante que a gente encontra esses símbolos como símbolos distantes do que nós estamos habituados a entender. A gente não sabe entender, a gente não aprende como se entende os símbolos no Ocidente, a não ser que você efetivamente queira buscar isso, mas é algo que não é comum. Então a gente se perde nos símbolos, mas os símbolos são os elementos, as âncoras da história. Por exemplo, quando eu tenho uma âncora em Adão, eu posso até dizer que tinham outros homens, mas o primeiro foi Adão. A representação de Adão é de todos os capelinos. É a âncora que eu me utilizo. Por que isso é importante? Você está falando só, tá um negócio nada a ver aqui. Não, calma. Na Universidade de Harvard, no estudo de direito, no curso de direito, existe uma matéria que chama-se Dialética do Talmud, que você vai estudar esses elementos, a discussão dos grandes rabinos sobre esses elementos. A Coreia do Sul, que deu um salto quântico em evolução acadêmica, científica, na educação, nesse último século, se utiliza do estudo do Talmud. Por quê? Porque a gente viu aqui o Elahá falando, o Álvaro está falando um midrash, é uma interpretação dada por um rabino. E eu falei que, olha, Caim nasceu com uma irmã gêmea e Abel nasceu com duas. Vem outro midrash e fala, Caim casou com a primeira mulher, entre aspas, de Adão. Qual está certo? Os dois estão certos. Mas estão falando coisas diferentes. Mas essa dicotomização que a gente tem de certo e errado, isso é uma coisa do Ocidente. A gente encontra, por exemplo, mais de 300 discussões contrárias de Hillel e de Shammai. Os dois trazem no Talmud contribuições valorosas, importantes. Na maior parte das vezes é como Hillel. Mas as contribuições de Shammai são maravilhosas. Conta que tinha um grande Reish Lakish, um grande sábio. Ele foi gladiador, ele foi bandido, virou gladiador e depois ele recebe a Torá e se torna um dos maiores sábios. E a grande graça que se tinha naquela época era encontrar os questionamentos que Reish Lakish, que se torna um homem justo, que Reish Lakish, ele faz com o Talmud. Em determinado momento, ele questiona até o rei. Ele questiona o líder do Sinédrio. Ele questiona o sumo sacerdote. Ele era um grande questionador. Então ele precisa de fugir. Quando ele foge, a sinagoga fica sem ninguém. O Beit Midrash, o lugar onde se estudava. Por quê? Porque não existiam mais as perguntas, as provocações, as ideias contrárias. Que para nós aqui no Ocidente, talvez, se o Elahá falar, não, Álvaro, eu discordo disso, talvez eu vou ficar chateado com ele. Mas no Oriente, quando você está estudando o Antigo Testamento, quando você está estudando o Evangelho, você tem que perguntar. Você olha para o texto e fala assim, por que Jesus falou isso, falou A e não falou B? Por que a Torá começa com Aleph e começa com B? Por que Adão tem o nome de Adão e ele não chama José? Por que Eva? Por quê? Muitos porquês. E muitas respostas se confrontam. Mas todas elas estão te levando para o mesmo lugar. Qual? O desenvolvimento intelectual, a tolerância, a procura das 70 facetas da Torá. Então isso é um pensamento que a gente encontra que destoa da realidade que a gente vive. Mas é fundamental para se entender o Antigo Testamento. Por isso a pergunta foi muito boa. Foi muito... Então, olha só, a Fátima estava pedindo desculpa pela ignorância dela. Você viu, Fátima? É nossa, não é? Então, você nos ajudou a compreender aí melhor a questão, tá? Olha, nossas amigas de Caldas Novas hoje estão aqui presentes. A Graça, uma amiga querida lá de Caldas, pergunta: o que significa cabala? Nossa Ou Senhora. cabalá? Eu vou tentar, Graça.
A Cabala é a interpretação simbólica do conteúdo do judaísmo. Comparando de maneira grosseira, o judaísmo é o corpo, a Cabala é a alma. O judaísmo lê o texto como se o texto fosse literal. A Cabala se debruça sobre o mesmo texto e interpreta tudo de maneira simbólica. Tudo são símbolos, nada é real, Adão não é real, Caim não é real, nada é real. A Cabala tem essa interpretação. E ela é um conhecimento muito antigo, mas que durante muitos séculos apenas alguns sábios do judaísmo tinham acesso a ela. Com o tempo, esse conhecimento foi sendo vulgarizado e hoje ele está disponível para muitas pessoas. E eu posso resumir para você o que a Cabala defende como verdade. A Cabala defende a ideia de a existência de um único Deus, defende a ideia da imortalidade da alma, dizendo que nós sobrevivemos à morte do corpo e que existe em nós uma fração que sobrevive ao corpo. Diz que existe vida no mundo espiritual, que as almas não dormem, elas continuam vivendo de maneira natural no mundo espiritual, se relacionando com os homens, que os espíritos se comunicam com os homens, existe uma possibilidade da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Além disso, a Cabala diz que o espírito volta várias vezes através da reencarnação. Fala da evolução espiritual que a gente tem no caminho de obedecermos à lei de Deus para que a gente avance na nossa evolução. Propõe uma rota de evolução em cima de um modelo chamado Árvore da Vida, que são as rotas de como nós devemos seguir para alcançarmos a plenitude espiritual. E ainda assim, coroando tudo isso, apresenta o autoconhecimento como a grande chave para o processo da transformação moral. E nesse processo de autoconhecimento, chega ao cúmulo de dizer que antes de nós renascermos, nós temos uma programação espiritual, que todo mundo nasce com um propósito, que nós estamos na Terra para resolver problemas de outras existências, e que a gente nasce para resolver isso. Você conhece alguma doutrina que defende essas ideias? Eu ia te falar, mas isso aí não é espiritismo? Isso é Cabala. Agora, o que é mais bacana, o que é Cabala em hebraico? Vem da palavra Kabbalat, que significa receber. Pegaram esse conhecimento no mundo espiritual e disseram para os judeus, toma, Kabbalat, recebe. Pega para você isso. Pega para você, porque se você pegar isso para você, vai fazer um bem danado. Receba isso. Acolha isso com você. Eu estou te dando, pega. Seria aceita. Se fosse numa linguagem mais moderna, seria aceita que dói menos. Então, se a gente tivesse recebido essa cabala lá atrás, nossa, a gente teria caminhado muito. Mas a cabala é basicamente isso. Para quem é espírita, eu não aconselho estudar a cabala, porque seria conhecer o já sabido. Eu gosto de propor a cabala para quem não conhece de reencarnação e não gosta de doutrina espírita. E gosta de Bíblia. Eu digo, estuda a cabala. E a pessoa vai pela porta dos fundos entrar por um conhecimento fantástico no qual vai descobrir todas as coisas que o espiritismo nos revela. Mas a cabala não é espiritismo, viu? Tem muitos símbolos, muitas coisas místicas que o espiritismo não possui, não são a mesma doutrina, mas os princípios nos quais elas se baseiam do ponto de vista das verdades que esposam são muito parecidos. Eu quero apresentar para as pessoas, posso, Ivana, dar tempo? Ah, claro. Pode fazer um comentário? Existe algo que é a Cabala, ela surge com Rav Shimon Bar Yochai, e isso tem quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Mas quando a gente pega o Zohar, o livro do Esplendor, olha, eu vou dizer uma coisa, a gente entende muito pouco. Se tiver traduzido, não dá para entender praticamente nada, porque o hebraico, você vê que toda hora eu fico ressignificando as palavras nos estudos. Então, o hebraico ele é muito rico e é uma língua arcaica, uma língua antiga. Então, a gente precisa de muito estudo para entender. Mas, eu vou falar uma história que eu acho que vocês vão entender. Muito próximo à Revolução Francesa, um pouco depois, nasce um grande missionário que ele traz a condição de uma história onde esse conhecimento espiritual seria explicado ao mundo de maneira mais fácil. Quem é esse? Não é Allan Kardec. Rav Israel Ben Eliezer, Baal Shem Tov.
Ele fala assim, olha, a Cabala é uma pedra preciosa, que ela é famosa por causa da Madonna, por causa do Michael Jackson, por causa desses famosos que vão atrás de uma coisa que não é Cabala, é uma comercialização de algo que pode ser entendido por quem não está habituado a estudar o judaísmo. Então, Baal Shem Tov, ele fala, olha, a Cabala, ou a Cabalá, é uma pedra muito, muito preciosa, mas a gente não tem quem consiga ingerir ela. Então, a gente vai explicar isso de maneira simplificada. Pega essa pedra que está na coroa do rei e só serve para enfeitar, e quando você tem espíritos doentes, eles precisam de remédio. O remédio vai ser tritura a pedra preciosa. Você pega a Cabala e você tritura, e ela vira pó. E o remédio é você tomar um pouquinho dela a cada dia. Quando você toma, diz Baal Shem Tov, esse pouquinho cada dia, você cura o seu espírito. E é aí que nasce a Hassidut. A Hassidut é a Kabbalah simplificada, explicada e entregue em doses homeopáticas. Então, a partir de Baal Shem Tov, vão surgir diversas linhas de Hassidut. E, por incrível que pareça, a Hassidut Chabad, que é a Hassidut que eu seguia e que eu fui discípulo do Rebbe de Lubavitch, que eu estudei, né, nas escolas onde se formam os rabinos dessa Hassidut e etc. Essa Hassidut, ela começa por a explicação de um versículo do Talmud, o livro base dela, que se chama Sefer Tanya. Kardec faz uma referência a esse versículo na Revista Espírita de 1868. Eu não estou dizendo que Kardec olhou, mas eu estou dizendo que um espírito ao nível de Kardec, inspirado pela Pleiade de Espírito da Verdade, e que lança algo que é muito mais próximo ainda do que o Espiritismo, do que a própria Cabala, que é complexa de se entender, é a Hassidut. A Hassidut, quem tem curiosidade de estudar Cabala, em vez de estudar Cabala, vai estudar Hassidut. Hassidut está simplificado. É por isso que quando eu tive contato com o Espiritismo, eu não tinha dúvida sobre a filosofia espírita. Eu não queria saber nada da filosofia. Eu queria saber os detalhes. Porque a filosofia, eu já tinha bebido de outra fonte, não tão límpida, talvez, como a de Kardec, mas sabendo que Deus é misericordioso para com toda a humanidade, ele enviou diversos missionários dentro do mesmo período para levar uma forma de espiritualização que no futuro seria, então, entendido por todos como o futuro da humanidade, o espiritismo que nós conhecemos. Nossa, que bacana, hein, gente? Bom, nós estamos com 1h25, mas temos umas coisinhas aqui ainda para ver, tá? A Roberta tem alguma dúvida ainda sobre Lilith? Roberta, esqueça isso, Roberta. Esse personagem que você está procurando é um personagem que ele não aparece no texto bíblico, ele não é um elemento. Se você consultar o texto bíblico, ele não aparece. Ele vai surgir nos midrashes. Essa história da existência desse outro personagem que teria sido a primeira esposa de Adão, ela vai aparecer nesses outros livros, porque no comecinho assim, e Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Se criou macho e fêmea, então já criou macho e fêmea. Depois que o negócio de costela, é outra conversa. E é lá na frente que ele dorme, ele faz a costela. Então, ele teria tido uma primeira mulher ali. E essa mulher, segundo se diz, teria sido esse personagem aí que você está citando. Só que ela não era gente boa. E aí, como ela acaba rompendo com Adão, ela não concorda, não se submete a ele, ela não quer ser a companheira dele, então ela faz um processo de ruptura e ela vai embora. Ela não é gente boa, viu? E aí, depois que ela sai dali do Éden, ela vai para fora do Éden, ela tem uns relacionamentos com umas entidades muito mais pesadas. Você pegar... A internet está cheia de coisas sobre ela.
ela tem uns relacionamentos com uns espíritos muito, muito negros, muito ruins. E aí a gente não tratou disso exatamente porque isso não é objetivo nosso, entrar nisso aí. Eu lembraria algumas passagens de obras espíritas que falam, e aí existiam monstros, etc., que não estou autorizado a descrever. Nós também não estamos aqui para ficar criando essas imagens nas pessoas. Mas é um personagem que existe, ela é citada, mas todas essas histórias, elas são todas elas mitológicas. A gente não pode dizer que se Adão e Eva, Caim e Abel são mitológicos, também ela também não é uma essência real. E as entidades que se vinculam a ela também não são reais, constituem arquétipos, são coletividades de espíritos que têm esse propósito. E a gente sabe que existe isso. A obra de André Luiz fala sobre os dragões. Quem são os dragões? São espíritos que se opõem a Jesus desde a fundação do orbe. Por quê? Porque eles acham que o certo é como eles pensam. Como que pensa o cordeiro? O cordeiro entende que se você errou, você precisa fazer seu caminho através do perdão. A reconciliação é o que leva. E os dragões acham que não, a metodologia está errada. Tem que ser punido. Não fez? Tem que pagar pelo que fez. Não pode ter perdão. Então, eles têm um entendimento de raiz diferente. Eles não são entidades ignorantes, eles são muito inteligentes, mas muito sofredores. Eles sofrem pelo ódio, pelo desejo de vingança, pela mágoa, e não os permite serem felizes. E essas entidades, elas estão há séculos, há milênios dentro desse pensamento. Então, os líderes dos dragões, eles ficam durante um tempo liderando, até que eles não suportam o peso daquilo que eles fazem de mal, eles entram em crise e caem. Quando eles caem, os mentores vêm e recolhem. E acontece o quê? O que estava embaixo assume o comando. Então, há uma rotatividade no comando, porque sempre está alguém caindo em crise e sendo recolhido pelos mentores. Do lado do cordeiro, não tem essas crises. Jesus vem comandando o orbe há 4 bilhões e meio de anos. Nesse tempo, já houve muitas renovações entre os dragões. E são essas entidades que fazem oposição a Jesus que teriam sido os que se vincularam a ela. Olha, então ouça a pergunta da Fátima. A Fátima diz: se os planetas que Jesus evoluiu estão extintos há bilhões de anos, suponho que seja um espírito mais velho que nós. Então Deus fica criando espíritos sem cessar? Sem dúvida nenhuma. João 4,19. Eu e meu pai nunca cessamos de trabalhar, né? Eu e meu pai. Então Deus trabalha até hoje. Porque se ele parasse, não faria sentido o universo. O que significa o universo ser infinito? Significa que não tem fim. É difícil para a gente entender isso, mas o universo, ele não é dentro de uma caixinha, ele é infinito. E aí, o que está acontecendo nas fronteiras do universo conhecido? Está se desdobrando mais coisa para lá. Então, o universo é infinito. Nós somos o limitado querendo compreender o absoluto. É muito complicado isso. Mas Deus opera e está criando sempre, sim. Eu gosto de... Pode falar. Posso comentar? Eu gosto de sempre de colocar a reflexão, que o Elahá, que é engenheiro, vai ficar bravo comigo. Eu gosto de colocar a seguinte reflexão. Quantos números existem entre 1 e 2? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5 bilhões, 1 sobre infinitos. Entre 1 e 2 tem infinitos números. Quantos números existem entre 2 e 3? Infinitos. Quantos números tem entre 1 e 3? Um infinito menor, 2 infinitos e um infinito maior. Então você tem infinito, como dizem os espíritos, é tudo aquilo que é desconhecido para nós. Porque matematicamente a gente encontrou 3 infinitos, 2 do mesmo tamanho e um maior. Se a gente for para 4, 3 do mesmo tamanho, um menorzinho e outro maior. Então quando a gente fala universo, Deus é o criador do universo, a gente acha que é o que a ciência encontrou. Só que o nosso universo, pela ciência, está em expansão, ou seja, ele tem fim. Ele tem 14 bilhões de anos-luz e está expandindo. Então, o professor de física da Universidade de Nova York, Michio Kaku, ele traz a teoria das cordas, que foi proposta, foi deixada por Albert Einstein, em cima da mesa dele quando ele desencarnou e foi tirada a foto, isso que chama a atenção de Michio Kaku, quando ele tinha acho que 8 ou 12 anos de idade,
quando ele criou o primeiro acelerador de partículas no quintal da casa dele. E ele vai explicar a teoria das cordas. E ele vai dizer que o nosso universo é um dos universos dentre multiversos. Ou seja, isso que a gente entende não é o universo criado por Deus. Se a gente estiver falando em 10 universos, e você quiser denominar filosoficamente 10 universos do tamanho do nosso, ou infinitos do tamanho do nosso, como universo, tá tudo bem. Esse foi o universo que Deus criou, e não esse que a gente conhece. É filosófico, é confuso, mas dá para entender? Pois é. Não dá para entender. Olha o comentário da Denise, gente. A Denise é o máximo. Olha a minha ignorância. Achava que a cabala era a mesma coisa que mandala. Mandala é um pensamento de Buda. A mandala é a roda. Mandala é um círculo. Em sânscrito, mandala é roda. Então, quando a gente está num determinado grau de evolução, a gente está preso numa mandala. Você encarna, desencarna, encarna, reencarna, mas vive experiências muito parecidas. Casa, tem filho, briga com o vizinho, bate na mulher, cria confusão, faz um monte de bobagem, desencarna, é para o espiritual, chora, volta. Aí volta, repete. Então, você está preso numa mandala, até que você se espiritualiza. Não posso fazer isso. Eu sou um louco de fazer isso. Estou todo errado. E aí você quebra a sua mandala e se liberta. Então, você se salvou. Você se iluminou, você quebrou a mandala. Durante um tempo, você vai se achar livre, até que você vai descobrir que está preso numa mandala maior agora. Você quebrou a mandalinha que estava, mas agora está preso em outra mandala, em que você agora é religioso, mas você critica os outros, mas você vai para a religião, já não faz mais o que fazia de errado, mas continua fazendo outras coisas. E você vai viver nessa mandala um tempão, até que você vai quebrar essa mandala. Me libertei. Aí está preso numa outra maior, e assim a gente vai. São infinitas mandalas. Então, a mandala é isso. É a roda da vida onde você está preso. Isso é um conceito do Buda. E já a Cabala é a sabedoria judaica multimilenar. E a gente poderia considerar que, então, a Cabala foi uma revelação. Sim, a Cabala é uma revelação. Ó, a Kátia Maria Oliveira, ela pergunta, né? Boa noite. Vocês não acham que os espíritas deveriam estudar também o Antigo Testamento? Pois pessoas vieram abrindo o caminho para a chegada de Jesus e desconhecemos a história. Olha, Kátia, eu acho que a gente deve estudar, no sentido de conhecer, mas não no sentido de fazer disso profissão de fé. Nós devemos conhecer, sim, porque tem muito conhecimento muito interessante que pode ser obtido nesses textos. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente se abraçar com esse texto inteiro, achando que ele possui a essência da verdade. Porque, no conceito da doutrina espírita, essas informações, elas pertencem a um tempo, que não é o nosso tempo. E aí você sobrevoando esse texto, você vai pensando as coisas e vai dando uma leitura espiritual para ela. Mas vão existir momentos do texto em que você não pode tomar aquilo como verdade. Não pode tomar aquilo, não, isso aqui é o certo de fazer, porque está aqui, está feito. Então, quantos atos de Moisés não foram coerentes com aquilo que o Evangelho preconiza? Quando ele desce do monte com as tábuas na lei e vê o pessoal adorando o bezerro de ouro, ele determina a matança daquele pessoal que estava adorando o bezerro. Tá certo isso aí? Então, tem muitas coisas. O rei Davi, o coração de Deus, entrava nas aldeias dos povos palestinos, matava tudo que tinha fôlego. Então ia tudo, ia criança, jovem, adulto, velho, boi, vaca, galinha, o que tivesse fôlego, ele matava. Então, sim, tem coisas que não dá para você tomar assim, não, isso aí está corretíssimo. Nós vamos ter que fazer a leitura retirando os aspectos espirituais que tem. Então, é bom conhecer, mas ele não pode ser absorvido por nós como se nós tivéssemos que fazer um estudo versículo a versículo, em cada detalhe, justificando cada item, porque haverá situações em que a gente vai ter dificuldade de justificar. Eu diria que conhecer é extremamente importante. Estudar
o nível de profundidade vai depender da dedicação individual de cada um. Quando Kardec propõe a construção, a formação de uma biblioteca espírita, ele coloca livros que inclusive falam contra o espiritismo, significa que nós não devemos ter uma lista de cânones. Esse livro é ok, aquele livro não, esse conhecimento é certo, essa filosofia é ok, essa não. Nós devemos nos aproveitar de todo o conhecimento. Eu diria que, por milênios, nós desprezamos o Antigo Testamento. É por isso que a gente fica achando que Adão é esse rapaz que está aqui em cima de mim, representado por Michelangelo, no século XVI. Perdão, XVI. Então, por quê? Porque nós nos afastamos do judaísmo. Existe uma ruptura do cristianismo com o judaísmo, do judaísmo com o cristianismo. Isso foi saudável? Não. Isso trouxe chagas, trouxe dificuldades espirituais que estão na nossa psique humana. Então, eu diria o seguinte, à luz da doutrina espírita, diz Kardec, que ao mesmo tempo que abre horizontes para um novo mundo, lança luz não menos viva aos mistérios do passado, aos textos incompreendidos do passado. A gente fez um estudo, concordo com ela, que às vezes a gente chega em alguns versículos que você fala, putz, aqui não dá, aqui não dá, aqui ficou difícil. Mas a gente precisa de olhar, por exemplo, para a história de Davi e Golias, da mesma forma que a gente olha como Pandavas e Kuravas, como luta o homem contra o seu egoísmo, o pequenininho, o humilde, lutando com o gigante, com o grandão. Tem uma série de reflexões dentro dessa história. Mas a gente precisa de ter discernimento e estudar muita doutrina espírita para conseguir tirar o espiritismo da Bíblia. E Kardec coloca e diz, ele enfatiza isso na Revista Espírita também de 1868, e ele vai dizer que o espiritismo, ele só consegue aparecer num texto bíblico, e às vezes até em textos do Novo Testamento, depois de muita reflexão. Kardec ainda coloca um agradecimento, ele fala, todos aqueles que dedicam a longas horas de reflexão e estudo para encontrar esses aspectos de espiritismo na Bíblia, ele diz que ainda no futuro do espiritismo isso seria muito comum. Então, eu não estou discordando do Elahá, estou dando um outro ponto de vista complementar. Não estou falando do Elahá que falou errado. Não, está certo o que ele falou, eu concordo com o que ele falou. Só que a dificuldade que a gente encontra é ler essa história de Caim e Abel, e a gente colocou tantos pontos interessantes. Mas como que você chega nisso sozinho? Como você chega na história de Adão e Eva, que também tem pontos interessantes? Nos dias da criação. Você precisa de muito espiritismo para conseguir enxergar e refletir muito para tirar pouco. Então, eu não acho que nós podemos sim ter um curso como o NEP, um estudo aprofundado do Evangelho. Nós podemos ter algum estudo assim dentro de uma casa espírita, mas não colocar assim, agora para você ser espírita, você tem que saber o Antigo Testamento inteiro. Porque eu não conheço e tenho plena consciência que eu não vou conhecer ele inteiro até eu desencarnar dessa vez. Então, algumas ressalvas importantes, concordando com o que Elahá colocou e colocando alguns pontos a mais. E antes de nós terminarmos, Elahá, o Álvaro parece que travou aí, hein? Eu quero só colocar o comentário da Camila, que eu acho que expressa muito o que muitos de nós sentimos, viu? Ela diz, eu ainda estou absorvendo a ideia para a primeira mulher de Adão. Olha que novidade, não é? Que a maioria não sabia disso. Não se preocupe, não é tão importante. Isso, Álvaro voltou aqui. Está conectando. Gente, então, olha, que bacana, né? Muitos comentários aqui, pessoal super feliz, aprendendo muita coisa. Todos nós aprendemos muito.
E eu queria só então, gente, que vocês fizessem as considerações finais para nós encerrarmos a nossa live. Começando com o Álvaro. Então, vamos ver se a internet deixa. Então, nós nos deparamos com diversos símbolos. Nós encontramos aqui, eu diria, uma das reflexões trazidas como sendo o onde você está, não o porquê você está. A fala de Deus com Caim, a fala de Deus com Adão, deve ser o questionamento que nós nos fazemos quando nos equivocamos. Aonde estamos, através do autoconhecimento, entendemos o porquê estamos naquela condição e qual é o movimento que nós devemos fazer para que possamos nos regenerar, para que nós possamos caminhar para a construção do novo homem. Eu diria que, além dessa condição, mais uma vez, como sempre... Acho que ele travou. Acho que ele travou, Elahá. Então, as suas considerações finais, e já faz a nossa prece de encerramento, por favor. Faço sim. Eu acho que o que é mais importante na nossa live de hoje é enxergar esses dois personagens como se eles fossem, na verdade, o bem e o mal que existe dentro de nós. Caim, o mal que nós agasalhamos na nossa alma, e Abel, a nossa parte boa. Só que no conflito do nosso bem e do nosso mal, lá atrás, o mal matou o bem. O mal venceu e destruiu o bem. Por isso nós nos tornamos o que nos tornamos. No Novo Testamento, Jesus vai nascer, o bem volta mais uma vez. E o Herodes tenta matar a criança, só que dessa vez a criança sobrevive. Então, nós estamos num grande processo de desenvolvimento em que nós, no passado, tivemos Abel sendo morto por Caim, e no retorno dessa nova mensagem do bem, que seria Jesus, ele vence e se implanta sobre a terra dos nossos corações. Interpretemos tudo isso como um grande símbolo, uma grande história parabólica, para que faça sentido esse conhecimento, e ele não seja apenas para o nosso cérebro, mas que ele seja para a nossa transformação íntima. E nesse sentido, vale a pena na nossa reflexão nós agradecermos a Deus por essa oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui estudando e conhecendo um pouco mais. Então vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, muito te agradecemos pelas oportunidades que tu nos tens oferecido, de nos debruçarmos sobre os textos antigos, a fim de podermos retirar deles lições preciosas, que mais se parecem com gemas, que lapidamos para que possamos, através delas, adornar as nossas vidas e assim nos apresentarmos diante de ti como grandes lidadores do conhecimento que deixaste sobre a terra. Nos ajuda, Senhor da vida, a não tratarmos o conhecimento que tu nos ofereces simplesmente como se fossem adornos para a nossa alma, mas dá a cada um de nós a compreensão legítima de compreendermos a utilidade de todo esse material que tu nos ofereces, para que através dessas gemas extraordinárias que tu nos concedes, nós não apenas nos adornarmos com elas, mas utilizarmos para que elas possam, pela dureza que elas possuem, romper a dureza dos nossos corações e acessar a criança frágil que reside na intimidade do nosso ser. E assim, podermos acolher de maneira lícita e justa as nossas imperfeições e agasalharmos o nosso eu mais profundo, cheio de mazelas, cheio de falhas, como o nosso Caim, e podermos assim assinalarmos o teu nome sobre a nossa parte mais escura, a fim de que aprendamos a respeitá-la e a reconhecê-la como pertencente a nós. Dá assim a cada um de nós, na noite de hoje, a possibilidade de sintetizarmos tudo aquilo que tivemos a chance de conhecer, desenvolvendo em nós a tolerância e a capacidade de percebermos
a majestade da tua presença, Senhor, derramada sobre nós, até mesmo quando cometemos os crimes mais hediondos. Esteja a tua bênção sobre todos nós e sobre a humanidade como um todo, derramando sobre nós as tuas bênçãos e permitindo que nossa humanidade como um todo desperte para a grandiosidade da vida, e que Caim, enfim, se redima diante de tua lei, e nós possamos nos reencontrar diante do altar novamente, fazendo ofertas legítimas daquilo que temos de melhor, para entregar o nosso coração para ti, Senhor. Esteja as tuas bênçãos sobre nós, e que teu amor nos reúna na tua paz. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos. Obrigada, Álvaro, obrigada, Elahá, obrigada a todos que nos acompanharam, os nossos parceiros na transmissão. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira com mais um estudo. Até lá.